mais uma live. A gente vai tentar... A gente fez uma por mês, né? Vamos ver se a gente consegue diminuir para 15 dias. Será que dá? Você quem manda. Vamos Por ver. enquanto eu não tô cobrando nada das Deixa eu falar pro lives, senhor que entendeu? a gente acabou de começar e eu lembrei que eu esqueci da caixinha de prótese. Acho É. que dá pra buscar, tá aqui, né? Será que dá? Será? Ah, Que precisa? Pega. Aí visualiza, né? Mostra. da outra vez a gente esqueceu, dessa vez não, né? Mas a outra foi mais um bate-papo, É. né? Para o pessoal mas vamos conhecer a clínica, né? Como que a gente trabalha. Mas vamos tentar fazer esse bate-papo de novo, porque eu acho que é mais tranquilo. Mas mais direcionado, Mais né, que a um assunto aí que Isso. você escolheu aí. Nós Não, também. não escolhi, foi votação aqui. Ah, foi votação? Foi votação. Mas eu não participei da votação, né? Mas vamos lá. Ah, então não foi democracia. Então segue Não o jogo. foi. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Bom, boa noite pro pessoal que tá no Facebook. Agradecer dispôs aí de um tempinho para assistir nós dois batendo papo aqui. E vamos seguir. O que a gente vai falar um pouquinho hoje é tentar explicar, porque às vezes a gente fala só de prótese, e as pessoas acabam não entendendo muito o que é uma prótese, né? Pra gente, pra odontologia, né? Pra quem tá dentro de uma clínica, prótese é tranquilo, como a gente explica muito pra paciente, né? O que é um implante, o que é uma prótese, né? Pra gente que tá no ramo, né? Fica-se uma coisa corriqueira, né? Você Corriqueiro. falar em prótese e tal. E pros pacientes, né? Para as pessoas que são mais leigas, conhece por ponte, pivô, né? Dentadura. Chapa. Mas tudo é prótese. Tudo é prótese. Seja ela parcial, né? Repondo 1 ou 2 ou 3 dentes, ou total, quando repõe todos os dentes. Exato. E às vezes a gente percebe, né? Muito paciente, ele vem às vezes com um pouco de vergonha, né? Olha, eu perdi um dente, tem como... Perdi um dente, perdi 2 dentes. Até para o senhor puder explicar um pouco assim, a falta que um dente faz. Às vezes a gente recebeu um paciente ontem, deu canal aqui, é mais fácil tirar o dente e segue o jogo, mas a falta que um dente faz, doutor? Quando a gente fala em, assim, odontologia, a gente trabalha com reabilitação. Na realidade, todas as especialidades da odontologia é para reabilitar o sistema estomatognático, né? O sistema mastigatório, né? O dente, né? Lembrando que o sistema estomatognático, além dos dentes, tem musculatura, tem osso. Mas eles nos procuram para reparar um dente. Sim, é o que é visto, né? Então, quando você fala assim, o que a falta de um dente faz? Bom, vamos lá. Nós, humanos, nascemos com 32 dentes. Né? Nascemos com menos e ao longo da vida, na fase adulta, nós teremos 32 dentes, incluindo os terceiros molares, dentes do siso. Descartando os dentes do siso, que hoje a maioria das pessoas estão tirando, porque ele não tem espaço, essas coisas, sobram 28. Então, a natureza é sábia, né? Sim. Por que 28 dentes? Porque você precisa dos 28 dentes para você poder mastigar, né? E quando eu falo mastigar, eu vou aprofundar um pouquinho mais aí, né? Sim, claro. Quando a gente fala em boa alimentação, a boa alimentação começa com a mastigação. Quando a gente mastiga corretamente os alimentos, né, você tritura esses alimentos e ele vai formar aquele bolo alimentar que você vai deglutir e ele vai lá para o estômago fazer a digestão. Então, quando você tem essa mastigação eficiente, você tem um aproveitamento melhor dos nutrientes do alimento. Então, por isso que eu falo, a boa alimentação começa durante a mastigação. Lógico, não vou entrar em detalhes do tipo de alimento, essas coisas aí que eu não sou nutricionista. A gente traz uma nutricionista da próxima vez. Mas assim, a boa alimentação começa pela mastigação.
Então, quando você perde um dente, você muda o modo de mastigar. E Você mesmo, a pessoa não percebe. Não percebe, porque não assim, percebe. um exemplo, você perdeu um dente superior do lado direito, você passa a mastigar mais do outro lado. Sim, porque você vai perceber que a comida não está triturando o suficiente, né? Está sendo triturada. Durante a mastigação, a gente tem que dividir o alimento dos dois lados da boca, direito e esquerdo, né? Porque se fosse só de um lado, você teria dente só de um lado. Mas não, eu tenho dos dois. Então, quando você passa a mastigar somente de um lado, vai passar anos, você se adaptou, parece que não está acontecendo nada. Mas depois de um tempo, você vai ter problemas de articulação temporomandibular. Por quê? Você força só de um lado. E às vezes a pessoa nem vai perceber isso. Ela tem uma dor de cabeça, ela não sabe nem de onde vem. Aí ela vai ter uma dor de cabeça futuramente, né? E outra coisa, se você perde um dente que tem entre um dente e outro, o dente de trás, ele vai inclinar, ele vai ter uma inclinação. A partir do momento que esse dente tem inclinação, você muda a sua oclusão, o modo de você fechar, encaixar os seus dentes superiores com os inferiores. No começo, normal Tudo também, bem. você não vai sentir nada. Mas o que o organismo faz? A musculatura vai se ajeitando para não ter trauma. Só que chega uma hora, essa musculatura não aguenta mais. Aí esse dente inclinou, você mudou o modo de mastigar, de ocluir, né, de encaixar os dentes. Sim. Você vai ter problemas futuros, né? Então, quando você perde um dente, no começo não vai sentir nada, mas depois vai ter problemas, né? Depois eu quero reabilitar, mas depois de muito tempo já fechou espaço, aí você vai ter talvez que usar um aparelho para jogar esse dente para trás, para abrir espaço, para colocar o dente que está faltando. Ou até o dente, por exemplo, se perdeu um dente de cima e o dente de baixo, não vai mais ter o contato do de cima. Não vai ter mais o contato. Se você perde um dente inferior, o dente de cima, ele sempre vai procurar um contato com o antagonista. Ele começa, a gente chama de extrusão dentária. Ele vai saindo fora do alvéolo para procurar um contato. Ou seja, perder um, vai perder o dois com o tempo. Vai perder o dois porque começa a expor raiz, você pode ter dor. E se futuramente ele quiser reabilitar, aquele dente que está extruído, na parte inferior eu não tenho mais espaço para colocar um dente na altura, no tamanho ideal, né? Então a falta de um dente acarreta prejuízos para a pessoa. E só que assim, as pessoas, é um dente de trás, né? Não vai me fazer falta. As pessoas não procuram quando perdem um dente anterior. Isso. Por estética, né? Pela estética. Não posso sorrir, não posso sair em foto. Mas o que a gente leva em consideração não é só estética. Para mim é muito mais a função do que a estética. Lógico que eu tenho que estar preocupado com a estética. Sim. Mas a função, para mim, é o que prevalece. Porque eu vou reabilitar essa pessoa, eu vou devolver a ela uma eficiência mastigatória, né? Para futuramente ela não ter problema. Porque quando você passa a mastigar menos, você tem uma deficiência nutricional. Sim. E aí acarreta sérias vários outros consequências, problemas, né? Então, é isso daí. Não, é porque a gente fala às vezes, como o senhor falou, né? O dente de trás, o pessoal perde o dente de trás, segue o jogo, tá? Só perdi um só, tá tranquilo. Mas é engraçado como, que nem o casal que a gente atendeu antes de ontem, né? Uhum. E aí, mais uma vez, confirmou aquilo, acho que a gente até falou na outra live. O homem nos procura para voltar a mastigar. A mulher nos procura pela estética. É muito engraçado. Mas, se for ver, todos deveriam voltar, nos procurar para mastigar corretamente. Corretamente. Porque a gente é nosso, né? Do ser humano, tudo. A gente vai buscar, às vezes, a solução. A gente não vai na correção, né? A gente não vai na prevenção, a gente vai na correção. Sim. E aí é que mora o grande problema, né? Porque quando a gente vai na correção, a
a gente já pode ter prejudicado outras coisas. O grande problema que eu vejo aqui no nosso país, né, é o número de desdentados, né? Talvez porque não tem, assim, sei lá, uma política preventiva, né, de prevenção, porque seria muito mais gostoso você só fazer prevenção, né? Sim. O paciente muito mais fácil. Os dentes, né? Vem, você previne, faz uma prevenção, faz uma profilaxia, uma raspagem, né? Que seja. Mas o que vem pra gente é mais a odontologia restauradora, reabilitadora, por causa do grande número de pacientes desdentados. Por conta dessa cultura, né? Por conta dessa dente cultura. não faz falta. Não faz falta. Né? Tá dói, eu não vou tratar, pode tirar. Então, vai ter prejuízo lá na frente e a pessoa vai se arrepender. Sim, né? Exatamente. Mas e aí, vamos lá, essa é como o senhor falou, né? É muito cultural. E até a gente, com alguns pacientes que eles vêm assim, hoje eu vou tirar meu dente, né? Quando às vezes dá para fazer um tratamento de canal, algum outro tratamento. A gente brinca muito com eles assim, até para tentar conscientizar melhor, né? Se a ponta do seu dedo estiver doendo, você tira fora? Não. Por que o dente vai tirar? Porque eu tenho 38, 42, 50, não sei. Um exemplo, né? Brincando, né? Eu tenho 50 dentes na boca. Qual é a quantidade de dentes? Um só não vai fazer falta. Então um dedo não vai fazer falta. Eu tenho 5. Então, vai fazer. É porque ali, digamos assim, tá escondidinho os dentes ali, né? Não vai... Ninguém vai dar falta dele, né? Ninguém vai perceber, né? Ninguém vai perceber, né? Mas e aí vai muito assim, né? Aquela questão de o que vai aparecer, né? O que vai... Como o senhor falou, se é o da frente, ok. Se é o do fundo, não tem problema. Eu vejo assim, é uma questão de saúde, né? Odontologia não deixa de ser uma área da saúde. Sim. E faz parte você ser saudável, né? O ser humano saudável. E para ele ser saudável, ele precisa se alimentar corretamente. Uhum. E para se alimentar, tem que ter os dentes, né? Sim. Não né? Ainda nós não somos ETs, né? que não precisa de dente, né? Não sei daqui futuramente, né? Como que vai ser, né? Sim. Mas, por enquanto, nós necessitamos dos dentes, né? Por estética, tanto pela mastigação, pela fonação. A falta de dente também faz com que você fale diferente, né? A dicção sai diferente. Uhum. Então, eu vejo isso como uma importância na saúde geral do indivíduo, do paciente. Sim. Não, perfeito. Agora vamos lá. Perdi um dente. O que eu faço? Quais são as possibilidades? Bom, você perdeu um dente e está preocupado em repor esse dente, tem que fazer uma prótese. Né? A perda de um dente a gente chama de prótese unitária. Um dente. Aí, quais tipos de prótese unitárias tem? A prótese móvel, que repõe um dente só, que é aquela que você tira e põe, o nome já diz, prótese móvel. Sim. Tira, higieniza, higieniza, deixa de molho no copinho lá no banheiro, que nem aquela que a gente ia na casa do vô, né? Tem que deixar, exatamente. Só não pode perder, né? De preferência. E a prótese que é fixada. Pode ser fixada tanto em um implante, como fixada, se tiver condições, nos dentes vizinhos do espaço que está faltando dente. Uhum, mas é importante reabilitar. Agora, o mais importante é não deixar chegar na condição de perder um dente. Preciso tratar o canal. Faz parte da reabilitação. Você vai devolver a esse dente uma condição de o profissional reabilitar, colocar ele em atividade, né? Então, não venha, eu quero extrair porque tem que tratar canal. Não. Faça canal, tratamento de canal não causa câncer, não causa nada, pelo contrário. Existem umas lendas urbanas, né? Parece. Existem umas lendas urbanas, né? Eu não vou citar nome de um nutrólogo famoso aí, né? Mas porque... Não, aí a gente vai causar... Exatamente, mas que diz que tratamento de canal é cancerígeno. Nossa.
Curioso, hein? Curioso, né? Mas, enfim, eu não vou discutir. E o que ele sugere? Tirar e colocar o implante? Tá, Eu não sei o que ele sugere, né? Ele sugere não fazer canal, mas se você precisa fazer, faça o canal. Aquelas restaurações antigas de amálgama, né? Aquela que é prateadinha, né? O amálgama, né? É metal, né? Vai mercúrio, causa câncer. Eu não vi nenhum paciente morrer de câncer por causa de um amálgama. Você tem de pacientes aí que tem amálgama 30, 40 anos na boca. É que a gente tem que tomar cuidado às vezes, né, doutor, com algumas coisas que são ditas e nunca pensadas, né? A gente só replica o que a gente ouve, porque aí cai nesses pontos, né? Uma restauração de amálgama vai causar câncer, um tratamento de canal causa câncer. Eu acho que nada mais importante do que vir até um profissional, porque assim, eu acho que todos os profissionais que estão no mercado, eles perderam um tempo da vida deles estudando o assunto. Então assim, a gente lançar aquelas, como a gente tá falando, as lendas urbanas, porque um tratamento de canal dá câncer, aquela restauração de amálgama dá câncer, a gente cai naquele negócio que praticamente tudo hoje em dia dá câncer, né? E aí a gente vai por um assunto até do equilíbrio, só isso. Né? Não, a gente cai nos assuntos meio malucos, né? Não pode. Tem dúvida? Procura um profissional, porque esse profissional está habilitado, né? Desde que ele tenha o diploma lá de cirurgião dentista, cursou a faculdade, ele está habilitado a te atender. Pode até ser que ele siga uma especialidade que ele não faça. Se ele não fizer, ele vai te indicar alguém que faça, mas ele está habilitado a te atender e te tirar as suas dúvidas, né? Sim. Então, como você diz, essas lendas urbanas, esquece, né? Sim. Isso não leva a nada, leva a gente a ficar pensando mil e umas besteiras, né? E não acrescenta nada, né? Sim. Só deixa a pessoa mais em dúvida ainda, né? De que tratamento ela procura. E aí ela vai ficar tanto em dúvida que até ela decidir pode piorar, né? Sim. Não pode demorar. O mais aconselhável que a gente fala, né? Cada 6 meses procure um profissional, né? Um odontólogo, né? Porque aí você está trabalhando, se você tem todos os dentes, mas você está trabalhando com prevenção. Com prevenção. Você nunca vai ter problema de perda de dente, de tratamento de canal, ou de ter que fazer uma restauração de amálgama, que hoje praticamente quase nenhum profissional faz, mas ainda existe no mercado. Sim. E funciona muito bem, tá? Então, o mais correto é a prevenção. Sim. Mas como aqui a gente está direcionando mais a prótese de reabilitação, a correção, sim. Existe solução? Existe. Tem que reabilitar? Tem. Né? Não pode ficar, é um dente só. Não, você tem que reabilitar, você tem que repor o dente que está faltando, com uma prótese unitária. Está faltando 3, tem que repor. Se é um dente só, então bacana que é só um dente. Mas Só vamos pensar né? pelo lado positivo. Bacana que é só um Sim, dente. Vamos né? procurar como reabilitar só ele. Lógico. E vamos cuidar para não ter mais nenhuma perda. O que a gente tem que levar em conta também, a gente não sabe, né, como esse paciente, como esse indivíduo foi antigamente, né, a vivência, como ele viveu, onde ele viveu, se não tinha acesso, né? Sim. Então, nós não estamos julgando aqui. Não vem ao caso, a gente saber o porquê perdeu, qual o motivo, olha, o que você fez. E você tem vontade de reabilitar? É isso que nos interessa. Isso, exatamente. Vamos reabilitar. Que é às vezes importante. A pessoa, porque tem muita... às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho vergonha de ir no dentista porque eu perdi um monte de dente. A gente já recebeu muito paciente assim. Eu tenho vergonha porque eu perdi um monte de dente, ele vai ver que eu não cuido dos dentes. Aqui ninguém vai julgar ninguém. Não, quem sou eu para julgar, Quem né? somos nós para julgar? Eu acho que o importante é a pessoa procurar, como o senhor falou, a saúde dela. É a saúde. Uma falta de um dente, que a gente recebe paciente que tem a prótese, a dentadura, né, em cima, e embaixo não usa dente há muitos anos. Então, assim, a dificuldade que esse paciente tem e como ele acabou se adaptando à dificuldade, que é o que o senhor falou. Não faz falta nenhuma um dente embaixo. Vai tocando. Vai tocando. Né? O tempo vai dizer o que causou, né, a falta de dente. Exatamente, né? Exatamente.
Então, assim, eu até brinco com os pacientes, né? Aqui você pode abrir a boca, sorrir à vontade aqui dentro do consultório, né? Se falhar, e agora se com a tal da pandemia, eu falei, aqui você pode ficar sem máscara, né? E sorrir para mim, falar, né? Aqui ninguém vai sair julgando e nem falando, né? Porque a gente confidencial, né? Exato. E a gente não sabe, é aquele negócio, a gente não sabe a realidade da pessoa. Não. A maior parte das pessoas é aquilo que a gente comentou lá na outra live. Passou por aquela odontologia do passado que não tinha recurso, dependendo de onde a pessoa morava. A gente recebe muito paciente. Morava lá no interior do Paraná, no interior do Ceará. E aí tinha cara e tirava. Hoje não faltam profissionais no mercado, né? Exato. O Brasil hoje tem mais de 600 universidades, faculdades de odontologia. Eu não vou entrar em detalhes, né? Eu acho um absurdo, né? Muita coisa. Mas não falta profissional. Até em regiões mais extremas, né? Mais longe, né? Fora desse eixo aqui da região sudeste, não falta um profissional. Resta saber como que eles direcionam o tratamento. Sim. Né? Mas, então, ok. Então a gente falou um pouquinho, né, do que a falta de um dente faz. Mas aí, vamos lá. Um dente resolveu dessa forma como o senhor falou. A pessoa perdeu um, segue o jogo. Perdeu dois, não está fazendo falta. 3 começou a incomodar. Aí, 3 começou a incomodar e a gente vai procurar para fazer 3. O que a gente faz, por exemplo, com uma falta de 2, 3, 4 dentes, 5 dentes? Que tipo de prótese que a gente pode usar? Bom, as mesmas coisas, né? As mesmas próteses. Né? A prótese móvel, parcial, né? Porque ela não perdeu todos os dentes, então nós vamos repor parcialmente, né? O número de dentes está faltando, então é uma prótese parcial removível. A nossa digníssima PPR. Perereca, ponte móvel, né? E por aí vai. Nossa perereca não tem. Agora eu tô falando no microfone, hein? Tô melhorando, hein? Isso daqui. Dentro das Essa é a nossa perereca. Próteses móveis, né? PPR. Nós temos a famosa prótese com grampo. Né? Se estiverem vendo bem aí, você vê que ela tem uma armação metálica e uns grampos, né, que vão encaixar nos dentes remanescentes. Sim. Então essa prótese ela fica solta? Não. Ela fica presa. Bem ajustada. Bem ajustada. Mas ela é móvel. Eu tenho que removê-la para fazer a higienização da prótese e dos dentes remanescentes. Não adianta fazer só a higienização da prótese e não escovar os dentes. Ou o inverso. Né? Aí eu reposiciono ela de novo na posição e usa. Né? Prótese fixa, parcial fixa. É aquela que você não remove. É feito e ela vai ser fixada ou nos dentes remanescentes vizinhos do espaço protético ou sobre implantes. Certo. Tá? Então são 2 tipos de prótese parcial, né? A fixa e a móvel. Aí você me pergunta, qual que é melhor? A melhor é aquela que você pode fazer para reabilitar. Sim. Se eu for falar para você em termos de eficiência mastigatória, que eu comecei falando a live sobre isso daí. A prótese móvel, ela tem uma eficiência mastigatória menor do que uma prótese fixa. A prótese fixa tem uma eficiência mastigatória menor do que uma dentição natural. Não tenho dúvida. Né? Repõe, consegue mastigar? Consegue. Mas não é o mesmo. Com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. Assim. Para quem utiliza, às vezes pode não perceber. Sim. Mas acaba, querendo ou não, se ele lembra lá quando ele tinha todos os dentinhos bonitinhos, fala, nossa, mudou minha mastigação. Muda, né? E você fica com, que nem a prótese móvel, né, desse tipo aqui. Eu perdi dente só de um lado. Mas ela vai, os grampos vão pegar, é bilateral.
É inteirinha, não vai? É inteira. Vai repor dente só de um lado, mas os grampos são bilaterais, dos dois lados. Sim. Então, incomoda? Eu nunca usei, mas pelo relato dos pacientes, Sim. é desconfortável. Sim. Né? No começo, a prótese machuca, essa móvel, mas tem todo um ajuste, tem todo... Né? Tem toda a técnica de se confeccionar uma prótese móvel que seja adequada, né, à situação do paciente. Ela não pode incomodar, ela não deve não incomodar. Pode ficar soltando. Não pode, igual o nosso paciente aqui, usar ela no bolso. Não pode usar ela no bolso. A prótese no bolso é aquela prótese assim, você dá garantia pro resto da vida do paciente, né? Ele não vai pôr na boca, vai ficar no bolso. Então, assim, é isso ou que eu... na gaveta, né? É isso que eu falei pra ele. Eu falei assim, não existe a possibilidade de eu te entregar uma prótese que você use ela no bolso. Não. A gente vai entregar uma prótese. Guilherme, eu quero fazer essa prótese, X. Ok. Removível, né? Eu quero fazer essa prótese. Tá. Aí o senhor foi lá, vestiu, colocou... A gente fala vestiu, mas não é vestiu, né? A gente colocou a prótese lá, ok, tá. Ó, tá pegando aqui esse ladinho aqui. Ah, mas segue o jogo. Não segue o jogo. Não pode. Não pode machucar, não ajuste, pode. Né? É aquele negócio. Não são os dentes naturais, como o senhor tá falando. Mas a gente sabe que não vai ser como os dentes naturais. O senhor tá sendo bem claro com isso. Mas ele vai tentar substituir da melhor forma. Sim. E ela tem que ficar confortável, né? Sim. Uma vez instalada na boca, ela tem que ficar confortável. Ela não pode ficar te incomodando. Se ela estiver te incomodando, alguma coisa está errada. Nem para mastigar, nem para simplesmente ficar na boca. Ela não pode boca. ter movimentos durante a mastigação, né? Não pode parar alimentos debaixo dela. Se isso estiver acontecendo, tem algum problema de adaptação nessa prótese. Sim. Ou erro de moldagem, ou alguma falha durante a confecção, né? Mas tem que trocar. A prótese ela tem que estar estável na sua boca, e sem incômodos e sem machucar. Lógico, quando você põe uma prótese nova, ela vai machucar, vai apertar, mas tem que ajustar. É igual um sapato novo. Às vezes vai pegar naquele calo ali, né? No joanete. Na joanete. Então, tem que passar as sessões de ajuste da prótese, né? Não fiz ajuste, não fiz nada. Você vai ter problemas, porque esse tipo de prótese, a gente fala que ela é dento-muco suportada. Ela fica encaixada nos dentes mas ela fica suportada na mucosa, na gengiva. Né? E na gengiva tem o osso ali, o rebordo alveolar. Se essa resina aqui, né, ficar machucando, vai formar uma ferida ali na região. Vai causar uma feridinha, segue o jogo. Vou passar aí própolis, não sei o que, né? A pessoa, né, inventa um monte de coisa. Os tratamentos aleatórios. Vai melhorar? Não vai melhorar. Porque essa prótese eu tenho que ajustá-la onde ela está machucando. Na verdade vai melhorar, né? Se usar ela no bolso. No bolso. Segue o jogo. Passou, parou de machucar, mas cresceu um pelote aqui, doutor. O que acontece? Quando a prótese móvel, começa a ferir a gengiva, ela vai formar a primeira coisa uma úlcera, uma ulceração na região. Você não fez nada, não ajustou, não fez nada. O organismo vai se defender dessa injúria. Aí ele vai formar um tecido mais fibroso ali para curar aquela ulceração. Aí vai começar a ficar pior ainda a prótese. Vai ficar pior ainda. Aí forma-se um tecido que a gente chama de hiperplásico, hiperplasia fibrosa. Cresce um tecido ali que parece uma gengiva ali que cresceu onde essa prótese estava machucando. O organismo reagiu isso daí, foi uma defesa. Não está machucando mais, vou ficar com essa carne crescida aqui. Você já viu aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? O organismo continua reagindo para se defender. Esse tecido, essa hiperplasia, essa carne, como vocês queiram chamar aí, que cresceu, as células começam a se diferenciar
tá? Para um tecido, né, displásico, para um tecido que tem facilidade em se tornar uma célula cancerígena. Traumas constantes na boca, né? Câncer, né? Carcinoma. Então, tem que ajustar, tem que vir, não deixa machucando, continua, fez um monte de ajuste, está machucando, ela está movimentando, algo de errado tem nessa prótese. Tem que refazer. Tem que corrigir. Tem que corrigir. Você vai refazer? Vai refazer. Está errado, nós vamos refazer. Você não vai ter custo. Eu preciso te entregar um trabalho... Um trabalho de qualidade. De qualidade, que você vai usar. No começo, vai estranhar, tal. Mas fez os ajustes, não está machucando. Ficou confortável? Beleza. E de quanto em quanto tempo eu tenho que ir no dentista? Não muda. Mesma coisa, não vai mudar nada. Tem que ver. Aí você pode me perguntar também. Eu tô adiantando já suas perguntas, tá vendo? É que a gente vai vindo. Lógico, a gente vai falando, vai vindo e os esses assuntos. grampos aí estragam os dentes? Isso, era essa a pergunta. Tá os vendo? grampos da prótese parcial Captei vossa mensagem. Não estragam. Se o grampo for o metal, tem um metal certo, não é qualquer metal que é feito. Isso daqui é uma liga metálica, né? Que aí o laboratório, o protético tem lá, né? Ela não estraga os dentes, desde que você remova para fazer higienização depois de cada refeição. Ok. Né? Higieniza a prótese, higieniza os dentes. Volta a prótese. Cada 6 meses, que seja uma vez por ano, vamos dizer assim, uma vez por ano, procurar um dentista, um profissional, para ver, dá uma olhada, tá tudo bem, eu uso uma prótese móvel, né, de grampo, tá tudo bem com meus dentes, okay. não tá cariando, nada. Então, a prótese, ela não estraga os dentes. O que estraga os dentes é não cuidar dos dentes. E estraga a prótese também, porque se você não higienizar a prótese, essa prótese vai acumular placa bacteriana igual nos dentes e vai formar aquela crosta dura que a gente chama de tártaro, né? E você imagina isso daqui é uma resina acrílica, né? Cheia de sujeira, cheia de coisa, o hálito que você vai ter. Sim. Então, tem que ter o cuidado, tem que ter a manutenção. Tem manutenção, procura constantemente, não estraga os dentes. Não estraga os dentes. Né? A não ser que seja um grampo, né, uma armação de má qualidade, que existe, né? Existe de tudo hoje, né? Na odontologia. E que o grampo fica apertando muito o dente, né? Ele não tem uma certa flexibilidade, porque parece que esse grampo é rígido. Mas ele tem uma certa flexibilidade. Bem de levezinho. De leve, porque o dente ele não é uma plataforma reta. Sim. Ele tem uma curvatura. Então, a hora que essa prótese vai entrar, esse grampo ele tem que seguir, né, movimentar aquela curvatura e encaixar. Sim. Então, tem tudo isso daí. Mas ele, por exemplo, qual é uma das grandes dúvidas? Eu vou apoiar... Um exemplo, essa daqui. A pessoa tem 3 dentes na boca. E esses 3 dentes eu vou apoiar, não vai forçar esses dentes? Se ela tiver estável na boca, estabilizada, não. Porque você não causa movimentação dentária com ela. O problema é quando ela não está bem adaptada. O que pode acontecer? Ela não está encaixando no último dente lá, fica o grampo meio saliente, não sei o quê. E a hora que mastiga... Ela tem uma certa movimentação. Aí faz sentido, porque vai forçar o dente. Vai movimentar. Aí sim você vai ter problema. Você pode perder o dente, né? Sim. Então essa é uma prótese parcial de grampos. De grampo. E aí atualmente existe essa. Hoje nós temos, né, a mais atual, que é a prótese parcial também, mas ela é flexível, flex. Ela não tem os grampos. Metal. Ela é inteira feita de resina. Se vocês verem, ela tem uma certa flexibilidade, né? Molinho, né? E os grampos
que encaixam no dente, em vez de ser de metal, é do próprio material dessa resina flexível. Diferença de uma para outra. Essa é muito mais confortável. Uma por ela ser mais molinha, né, flexível, e não ter esse grampo metálico rígido, mais rígido. Isso. E esteticamente também, né? Sim. Funciona melhor, principalmente num caso desses que a gente vê aqui, que ela é presa nos dentes mais anteriores, principalmente superior, né? Quando você sorri, que você mostra toda a sua arcada, né? Superior de canino, às vezes até pré-molar. Sim. Então, se você tem um metal, vai ser a hora que você sorri, a primeira coisa que qualquer pessoa vai olhar. Ver, metal. Exatamente. Essa daqui não apresenta o metal, né? Ela apresenta a resina. Então ela é mais estética. Mas aparece essa coisinha. Às vezes, dependendo do sorriso, vai aparecer. Sim. Mas muito menos do que o metal. Sim, sim. Né? Então, hoje em dia, está se dando preferência por essa flex. As duas funcionam? As duas funcionam do mesmo jeito. Tem que se adaptar da mesma forma. Coisa. Os cuidados são os mesmos, né? Sim. Lógico que essa daqui, vamos dizer assim, vai estragar os dentes? Vai, se você não cuidar, não fizer manutenção, vai estragar também. Sim, sim. Né? Ou a gente esqueceu de avisar o vizinho para não deixar disparar o alarme. Ah, agora já foi, né? Na próxima a gente avisa, né? Mas é o que está se usando hoje, sim, né? A sim. flexível. Mas as duas funcionam. Diferença de uma para outra, são valores, não vamos citar valores, né? Sim. Mas tem diferença de valores. Mas as duas reabilitam, né? Eu consigo, com esses dois tipos de prótese parciais, né? Repor os dentes que faltam, né? E devolver a mastigação para esse paciente. Né? Volto a falar da importância da mastigação. Sim. E aquele não vai ser como eram com os dentes naturais. Não. Mas vai ficar muito mais satisfatório do que não ter nada, claro. E quando a gente pega um paciente mais idoso, né, que não tem dente, né, tá faltando dente, ele dá preferência para alimentação mais macia, mais pastosa. Sim. E a gente sabe que a alimentação mais macia, mais faltosa, falta fibras. E o nosso organismo precisa de alimento com fibras. Sim. Né? Então, esse paciente mais idoso, ele já tem, próprio da idade, né? Próprio da idade, uma certa deficiência de organismo absorver, né, as proteínas, vitaminas, fibras dos alimentos. Se ele não tem uma alimentação mais adequada, ele vai ter problemas nutricionais. Sim, tendência a piorar. Vai piorar. Sim. E se ele tiver problemas sistêmicos, né, que hoje a maioria dos idosos tem, diabetes, hipertensão, e por aí vai. Vai complicando cada vez mais. Então, tem que reabilitar, seja com essa, seja com a fixa. Seja com a nossa... Ó, agora eu acompanhei o microfone. Olha lá. Ó, e até virei aqui. Seja com essa, seja como, por exemplo, com uma nossa digníssima dentadura. Prótese, quando a gente fala aqui, a gente fala sempre de PPR, né? Que é a prótese parcial removível. Porque eu estou reabilitando, repondo alguns dentes. Parcialmente, alguns dentes. Aí agora a gente vai falar um pouquinho da nossa famosa PT. Prótese total. Prótese total. Removível. Removível. Então vamos lá. A prótese total é quando a gente pega um paciente totalmente edêntulo, né? Que é sem dente nenhum, o famoso banguela. E ele precisa reabilitar. Você imagine com a falta de alguns dentes, a alimentação já é deficiente. Imagina sem nenhum. Imagine sem nenhum, né? Você não vai mastigar nada. Você vai engolir inteiro ou você vai tomar só sopa. Sim. Né? Então, você imagine a deficiência nutricional que essa pessoa vai ter. Ou se ela engolir inteiro, problema gástrico que ela vai ter. Então, quando a gente fala em prótese total, a famosa dentadura, é aquela que nós vamos repor
todos os dentes do paciente, seja na parte superior ou na inferior. Tá? Então essa é a dentadura, é uma prótese móvel, só que ela é total, porque eu estou repondo todos os dentes do paciente. Que precisa ser higienizada, que precisa vir de no manutenção, dentista. que precisa ser higienizada, que no começo vai machucar, e se deixar machucando, vai formar aquela úlcera, aquela ferida, e se continuar, vai formar aquela hiperplasia, todo e processo. se continuar, pode levar a alguma doença mais desagradável, sim, né? Sim. E aí, a mesma coisa. A gente pode entregar uma prótese que machuca? Não. Não. A gente pode entregar uma prótese que o paciente não gostou da cor? Não. A gente pode entregar uma prótese que o dente tá, um exemplo, né, um dentinho torto, alguma coisa. A gente já teve um paciente que pediu, uma paciente. Ela falou, meus dentes esse dentinho aqui era meio torto, deixa ele meio tortinho. Você pode caracterizar, a exatamente. Prótese, né? Mas assim, ela não pode machucar, a gente não vai permitir, é isso que a gente fala muito para os pacientes. Eu não vou te entregar uma prótese que você saia daqui e mastigue e vá doer. Que você vai, como a gente brincou, você vai usar no bolso. Não. Pode acontecer? Pode. É um processo de adaptação. Sim, Por quê? Porque a gente gosta de explicar isso também. A prótese não é um produto feito em série. Ele é um produto feito artesanalmente. Então ela pode ter erro. Ela tem uma facilidade maior para ter algum erro, para não ajustar perfeitamente. Então, claro que a gente procura, e boa parte das próteses, nossa, maravilha, isso faz parte da sintonia, né, vamos dizer assim, entre o dentista e o protético, conforme vai, nossa, encaixou, maravilha. Nossa, o paciente foi embora, estava ótimo, ele falou, tá, só quando eu mastigo incomoda um pouquinho lá atrás. Perfeito, vem, ajusta, tira esse incômodo. Mas não pode ficar, senão a gente volta no que o senhor estava falando lá atrás. Não pode ter um incômodo. Primeiro, quem gosta de comer com algo incomodando? Ninguém, né? É a mesma coisa. No começo ela vai incomodar, principalmente quem você nunca usou, é a primeira prótese, né? A primeira dentadura. No começo ela incomoda. No começo a língua parece que está atrapalhando, procurando, né? Ela. Porque o que acontece? Quando o paciente ele é dêntulo, né, desdentado total, superior e inferior, a língua é um músculo. Então ela relaxa dentro da cavidade. A bochecha entra, né? Quando eu instalo um par de dentaduras, um par de prótese total, a bochecha vai esticar mais. Teve uma paciente que relatou isso mesmo, doutor. A língua vai ter que se encolher. Vai ter que se apertar ali. Então, no começo, isso vai incomodar. Sim. Por quê? Porque ela estava num estado de relaxamento. A hora que você põe alguma coisa ali, ela vai ter que se adaptar. Então, isso é a fase de adaptação. No começo, esse tipo de prótese vai machucar também? Vai. É muito difícil aquela que não machuca. Mas tem os retornos para a gente ir ajustando essa prótese. Sim. Né? A prótese não está parando. Então, peraí, tem alguma coisa que precisa ser ajustada para essa prótese parar. Né? E por aí vai. Ajustou, fez de tudo, não parou. Algo está errado. Né? Principalmente a prótese total superior. Porque na superior, ela tem uma maior área de retenção. Além do rebordo, e eu tenho o palato, o céu da boca. Onde ela encaixa, né? Fica melhor. Na parte inferior, eu só tenho o rebordo, não tenho nada. E outra coisa, eu tenho a língua. E quando eu falo, eu movimento. Quando eu mastigo, eu movimento. E a língua quer expulsar essa prótese. Então tem essa fase de adaptação, né? A língua estava relaxada, você colocou alguma coisa, a língua vai reclamar. Que negócio é esse, né? Eu tava tão bem teve uma paciente, né? Que eu lembro que a gente colocou a prótese fixa embaixo e a prótese móvel em cima. E aí ela veio, ela falou, não, eu vejo, eu fecho, tá certinho, bonitinho, mas eu tô mordendo a bochecha.
Ela falou, mas eu sei que é um processo, porque eu fiquei acho que 20 ou 30 anos sem dente embaixo. Sim. E aí a hora que ela colocou o dente, a bochecha... Opa, peraí, agora eu tava ali folgadinha, tranquilinha, agora tem um dente pra me atrapalhar aqui. Vai morder? Vai. Continua mordendo. Então, peraí, ou essa prótese foi feita um pouco mais larga, não seguiu o padrão de rebordo, né? Pode acontecer. Mas, se passou um tempo, não tá mordendo mais, a musculatura se adaptou. Né? Mas é a mesma coisa. Não é porque você é desdentado total e usa um par de dentadura que você não precisa ir no dentista. Precisa. Opa, essa daí é interessante. Eu uso um par de dentadura. Eu preciso ir no dentista? Sim, precisa. Mas o dente é de plástico? Sim. Não é de plástico, né, doutor? Né? É que a pessoa, dente é de plástico, é uma não? Resina, é uma né? resina. Vamos dizer assim. Mas precisa? Sim, precisa ver como é que tá a sua mucosa, porque como essa prótese aqui, ela é totalmente muco suportada. Aquela anterior lá, a parcial, ela é dento muco suportada. Ela é presa, né, num dente e suportada na mucosa. A prótese total, ela é totalmente muco suportada. Então, quando você fala para o paciente assim, você tem que tirar essa prótese para dormir. Mas como, doutor? Meu marido do lado, ou minha esposa do lado, vou tirar? Aí eu faço aquela pergunta, você dorme de sapato? Não, né? Você tira. Sim. Porque o que acontece? Principalmente na superior. Quando ela fica muito tempo na boca, que você tira só para higienizar, né, tal, mas ela fica a maior parte do tempo na boca, cria-se fungos. Tá. Né? A famosa candidíase bucal. Então você tem que tirar essa prótese para dormir, colocar naquele copinho com água. De água. Quem nunca foi na casa do vô e aquele copinho de água com a dentadura? E uma vez por semana, duas, 3 gotinhas de água sanitária naquela água lá que você vai deixar a sua prótese dormindo, descansando. Doutor... Não, peraí. Vai lavar a dentadura com cândida? 2 gotinhas num copo de água, 3. Ninguém vai lavar, não é lavar com cândida, né? É um pouquinho. Não, exatamente. Várias outras coisas. Por quê? Né? Porque a cândida é antifúngica, antibactericida. Sim. Então, a partir do momento que você dormiu sem a prótese, você dorme de 6 a 8 horas, né? Normal. Assim, você deu um descanso para essa mucosa, para esse rebordo. Agora, imagine você ficar 20 e poucas horas, 24. Não digo que você não fique 24, porque você tira ela para escovar, né? Mas é tirar e colocar. Então, vamos dizer, 23 horas e meia com uma prótese lá. Querendo ou não, pode entrar algum resto de alimento? Sim, sem dúvida. Vai entrar e ela vai formar bactérias ali. A lesão fúngica, candidíase. E ela pode irritar o céu da boca. Quantas vezes a gente pega paciente, quando tira a prótese, você vê o céu da boca, todos uns pontos avermelhadinhos. Eu vou fazer uma comparação aqui, até é engraçado. Já viu aquele salame hamburguês? Né? O palato parece um salame hamburguês, né? Uma pontinha branca e vermelhinha, pontinha branca e vermelhinha. Isso é candidíase. Ou seja, se a gente falar pro paciente, seu céu da boca tá parecendo um salame, para ele não ficar contente. O hamburguês, tá? Tá. Vai falar, tem que ser um hamburguês, não é italiano, hein? Vai falar pra ele, não fique feliz com isso. Você tem um problema sério. Tem um problema sério. Aí o que você tem que fazer? Você tem que tirar, fazer esse paciente ficar sem a prótese, entrar com medicação antifúngica, hoje o que se usa é a anistatina, né? O micostatin, fazer bochecho e deglutir um pouco, porque ela pode ir para a orofaringe. É isso que eu ia falar, porque a pessoa está engolindo aquilo, né? Orofaringe e você ter outros problemas. Né? Então, tem que tirar, tem que dormir sem. É desconfortável, é chato, sim, né? Putz, você tá com uma companheira, principalmente aquele cara que casa que a mulher não sabe que ele usa dentadura, né? Pensa... Tem vários casos, doutor. Tem muitos casos. A gente recebe muitos casos porque assim. Porque às vezes a dentadura tá tão bem feita
Que não parece, realmente. Que não aparece que é uma coisa artificial, que é Sim. um dente artificial, né? E então, eu sei que é uma situação desagradável, difícil, mas infelizmente tem que fazer isso. Se você quiser ter uma saúde, né? Eu tô te devolvendo a mastigação, né? Não 100%, né? Depois eu falo de eficiência mastigatória desse tipo de prótese, se a gente falar do protocolo, né? Mas eu tô te devolvendo uma eficiência mastigatória, você tá passando a se alimentar melhor, mas se você não tira para higienizar, Sim. você vai ter outros problemas. Então, não tem como. Tem que tirar, tem que ficar um período sem, né? Porque senão o seu organismo, a sua boca vai responder de uma maneira que vai ser desagradável, desconfortável para você. E o que o senhor falou aí, né? A gente vai fazer, como a gente sempre bate nessa tecla, né? A gente vai entregar um produto de muita qualidade. Então, cai nisso daí que o senhor falou. A próstata tá tão bonita, então eu não vou tirar, né? Porque a pessoa vai perceber. Não, mas ela tem que tirar, tem que fazer. Tirar, né? É famoso assim, né? Aí a gente entra numa outra pergunta que boa parte dos pacientes. Essa dentadura, isso é dentadura. A dentadura de baixo, vamos lá, 95%? Não. Veja bem, vamos lá, vamos falar da prótese da dentadura inferior, né? Se vocês viram aqui, a superior tem toda uma resina aqui que ela encaixa no céu da boca. A inferior, como eu tinha dito, ela não tem porque eu tenho a língua, Sim. Né? Então ela vai ficar suportada somente no rebordo ali. Só onde ele tinha os dentes. Onde ele tinha os dentes. Então, desde que ela seja confeccionada do modo correto, seguindo todo o passo a passo, ela fica estabilizada, mas ela tem movimentação, tá? Ela não fica igual para quem usa as duas ou já usou, sabe que a de cima fica mais estável. Certinho, de baixo. E a de baixo ela tem uma certa movimentação. Mas assim, essa movimentação não pode, assim, a hora que você fala, você cuspir ela fora, né? A hora que você expirar, pá! Não, né? Não dá pra espirrar e acertar alguém, né? Ou a hora que você for chamar o Hugo e ela ir junto, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas ela tem que ficar estável, com uma certa estabilidade. Machuca do mesmo jeito no começo, né? A inferior que a gente já falou. Menos ainda, mais ainda, né? Perdão. Sim. Então tem toda a fase de adaptação dessa prótese também. Mas é mais difícil dela ficar estável na boca, né? Os pacientes reclamam. Então por isso às vezes você faz um par de dentaduras. Quando o paciente volta dali um tempo, ele só tá com a superior. E a inferior? Tá na gaveta. Porque aquilo que o senhor falou. E geralmente tem todos esses poréns, né? E aí ele vai falar assim, doutor, eu vou ter que usar Corega a vida inteira? Então, o Corega usa-se hoje, existe no mercado. Peraí, doutor, propaganda do Corega. Corega? Opa, tem que mandar boleto pro... Mandar boleto que a gente tá fazendo propaganda do Corega. O Corega funciona? Funciona. Ele acaba fixando a dentadura, deixando ela mais firme na boca. O problema é a quantidade do Corega que você vai usar, porque ele existe um pozinho que você borrifa aqui, umedece. Existe a pasta, né? O problema é a quantidade que você põe. Porque os pacientes enchem pensando que quanto mais pôr, mais vai parar. Só que a hora que ele leva a prótese na boca, esse Corega vai extravasar, né? O gosto não é muita coisa. Muda o gosto dos alimentos? Muda, né? Aí a hora que você tira para fazer higienização, nossa, o seu rebordo está cheio de Corega. Se você não limpar, não higienizar, não tirar aquele Corega, vai juntando, vai juntar, vai limpar. Se você não higienizar a prótese bem, vai ficar resto de Corega aqui, vai grudar alimento, né? Ele, além de grudar a dentadura lá, gruda alimento também. Sim, claro. Então, ajuda, mas assim, talvez eu aconselho assim, no começo,
você usar um corega para tentar aprender a mastigar com a prótese, né? Ficar com ela para a gente ver onde ela está machucando, onde está tendo excesso de resina, para a gente poder fazer ajuste e daqui a um tempo você não usar o corega, né? A melhor coisa é não usar. Melhor não usar. Ela tem que, o correto é adaptar da melhor forma. A dentadura tem que usar corega? Se ela estiver bem adaptada, não precisa. Bem feita, não. Nem a inferior. Nem a inferior. Entendeu? E se ela não tiver, e se eu tiver pouco rebordo? Opa, desculpa. Pouco rebordo, que é aquela questão que a gente não tem onde tinha os dentes, né? Isso. Ela é bem baixinho. Pode precisar usar? Provavelmente sim. Sim. Porque tem pouco. Aí vai, por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Cada paciente é único. Não tem como pôr regra. Mas existe algumas vamos dizer assim, alguns fatos que já deixam ali indícios, né? Olha, se você tem pouco rebordo, provavelmente você possa precisar usar corega. Não, a sua tem que adaptar direitinho, você tem bastante. A gente tem paciente aqui que colocou as duas próteses móveis e ficou sensacional. Sim. Ficou ótimo. Aí, então a gente entra no quê? Isso é uma prótese comum, isso é uma prótese comum, isso daqui tira, põe para lavar, coloca no copinho com água. Isso devolve a minha função mastigatória? Quanto? Vamos lá. Só voltando um pouquinho, né? Quando vai se confeccionar, fazer uma prótese, né, total, seja ela superior ou inferior, eu tenho que respeitar os meus limites anatômicos, os limites anatômicos da boca, né? Sim. Então eu tenho uma parte que é fixa, que é dura, que é o rebordo, que é o osso, mas eu tenho uma parte que é mole, que é a bochecha, né, o freio lingual, labial. Isso daí eu tenho que respeitar. Porque se eu não respeitar, a prótese não para nem com corega. E vai machucar. Vai machucar. Mas vamos lá, a pergunta que você me fez. Esse tipo de prótese total, dentadura, devolve a mastigação? Devolvo. Vamos fazer uma comparação de um indivíduo que tem todos os dentes. Não vamos contar os terceiros molares. Tem os 28 dentes naturais. Então vamos supor... eficiência mastigatória, vamos supor 100%. Quando ele não tem todos os dentes e usa um par de prótese total, a eficiência mastigatória dele cai para 25% a 30%. Tá? Desde que ela seja feita nos padrões corretos, muito seguindo o passo a passo, a literatura, para confeccionar uma... Muito bem adaptada, sem machucar, porque às vezes a pessoa não percebe, né? Mas aquela machucada faz a pessoa mastigar menos. Então, a dentadura devolve de 25% a 30% a eficiência de mastigação. É suficiente... Aí partimos para essa depois. É suficiente? Olha, para quem não tem nada... 30% já é. É o cabelo na sopa, né, doutor? Exatamente. Mas é difícil, né? O paciente tem que se alimentar muito mais lentamente, mastigar mais os alimentos, para triturar mais, para formar o bolo alimentar e deglutir. Porque o estômago, eu falo, não tem dente, né? O estômago só tem as enzimas digestivas, essas coisas. Né? E a digestão começa pela boca, durante a mastigação já também, porque a hora que você está mastigando, você já está liberando enzimas de digestão. Sim. Né? E para depois o seu organismo aproveitar os nutrientes do alimento. Então é isso, 30%. Aí partimos para a nossa tão desejada e tão falada no momento, a prótese protocolo. Que nada mais é do que uma prótese fixa. A prótese protocolo, vamos lá, é aquela prótese que vai ser fixada em implantes, né? Mas é uma prótese total. Eu estou repondo, né? Devolvendo todos os dentes do paciente, né? Esse tipo de prótese
seja ela superior ou inferior, a superior não tem o céu da boca, Sim. né? Não preciso disso, porque ela está fixada, né, nos implantes. E a inferior é praticamente igual a uma dentadura que já não tinha aquilo lá, só que ela é fixada. Uhum. Então, ela não sai da sua boca, a não ser o dentista removê-la, tá? Você quer saber vantagens de uma para outra ou outra coisa? Aí não dá nem para comparar, né, doutor? Vamos lá. Qual é a grande vantagem de uma prótese fixa, que tem parafusinhos, não tem céu da boca, em relação a essa, por exemplo? Vamos lá. Em eficiência mastigatória. Aí é gritante, né? Paciente normal com todos os dentes, 100%. 100%. Essa daqui, 80%, 85%. E essa daqui, 30%. 30%. Aumentou bastante. Uma coisa assim que... por quê? Né? O que acontece? Né? O paciente que é edêntulo, que é desdentado, ele perde a sensibilidade, né? Porque quando eu tenho os dentes naturais, os dentes eles estão inseridos dentro do osso do alvéolo, mas ele tem toda uma inervação. Sim. Então eu tenho uma sensibilidade sensorial de morder um alimento mais duro e você já E parar. pega uma pedrinha no feijão, na hora você percebe, né? Quando eu uso um tipo desse prótese, eu perco essa sensibilidade. E quando eu não só uso a prótese total, sem ser de implante, com o tempo essa prótese começa a ficar solta. Passa-se alguns anos, fica solta. O que aconteceu? O osso está sem atividade. Então começa a ter uma reabsorção desse osso, uma perda óssea, principalmente em mandíbula, parte inferior. Então passa-se alguns anos para a minha prótese estava tão bem, agora ela está solta. Normal. Por quê? Porque teve uma reabsorção desse osso e essa prótese ficou mais solta. Tem que fazer outra. Aliás, né, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar uma dentadura, uma prótese total? Sim. Cada 5, 6 anos. Ah, mas tem paciente que já veio com 20 aqui. Não, a gente pega paciente banguelo da dentadura, né? Desgastou o dente da dentadura. Já viu dentadura banguela, né? A gente pega. O dente tá lisinho. Porque esse dente é de resina. Ele vai desgastar com mais facilidade do que um dente natural, que tem todo o esmalte. Né? Ele vai desgastar. Ah, mas eu coloquei um dente importado, suíço, alemão. Ele vai desgastar do mesmo jeito. Pode ser que demore um pouco mais, mas vai desgastar. Então você tem que trocar. Sim. Por isso que a gente fala de consultas, visitas periódicas ao dentista, né? Pra gente ir observando. E quando eu começo a ter um desgaste muito acentuado desses dentes, eu perco a dimensão vertical. Porque quando a gente fala em reabilitação, além de eu ter que reabilitar a função, a mastigação, eu tenho que reabilitar a estética, né? E tenho que devolver a esse paciente um padrão, um perfil, né? Eu não posso deixar ele com a boca murcha, com duas próteses, boca murcha. Né? Sim. Eu tenho que devolver essa estética facial para o paciente. Então, quando ela está novinha, com os dentes novinhos encaixando, eu tenho uma certa dimensão, uma altura aqui. Quando esses dentes começam a desgastar, essa altura, eu vou perdendo essa altura. O paciente vai ficando com a boca mais murcha. Sim. Né? Então, por isso que tem que trocar. Entendi. É aquela velha história. Eu uso duas dentaduras. Preciso de um dentista? Precisa. Não só para trocar a dentadura, mas para fazer toda aquela manutenção que nós já falamos antes. Né? Aí, o paciente, ele usava essa dentadura. Falou, doutor, cansei de usar isso. Cansei de ter medo de comer. Até por isso, a mastigação, como o senhor falou, provavelmente a eficiência dela é muito menor, porque a pessoa tem medo, às vezes ela tem medo de mastigar alguma coisa, a dentadura, soprar a velhinha do bolo, cair em cima do bolo. Sim. Aí, beleza, então cansei disso daqui, não quero mais, eu quero colocar a prótese sobre implantes. Coloquei a prótese sobre implantes, a prótese sobre implantes tem o processo da cirurgia, é muito tranquilo, depois vai ser feita toda a prótese, ok. O paciente colocou a prótese, foi para casa.
ele tem que voltar no dentista? Tem que voltar. Com essa prótese sobre os implantes. Sobre o implante, sim. Por que ele tem que voltar no dentista? Bom, suponhamos, vamos dizer que instalou a prótese sobre o implante, já tá tudo certinho, fez o selamento da cavidade onde tem o parafuso. Tá pronto. Só sorrir. Só sorrir, mastigar. Tá, ela é fixa. Ele não tira ela para higienizar. Quem tira é o dentista. Pronto, resolvido. Então ele tem que vir a cada 6 meses para o dentista remover os parafusos, remover essa prótese, ver como é que tá a gengiva dele, como é que tá os pilares do implante onde ela é fixada, né? Fazer uma higienização daquela região e fazer a higienização da prótese. Sim. Apesar de ter toda a técnica de higienizar essa prótese, né? Que a gente passa, orienta os pacientes, que a gente indica aquele water pick, o jatinho e tal. Jatinho de água. Tem o jeito de fazer a higienização. Mas eu tenho que fazer manutenção também. Eu tenho que remover essa prótese, porque ela vai juntar aquele placa bacteriana, vai formar aquele cálculo, a mesma coisa. Agora você imagina um paciente, depois do protocolo ele voltou dali 8 anos, nunca tirou. Aí o paciente fala, nossa doutor, uso, mas eu tenho mau hálito, gosto ruim na boca. Sim. Precisa explicar o porquê? Não precisa, né? Então, tem manutenção, não é porque você fez, não tem dente, pôs protocolo, pôs dentadura, ou pôs parcial, ou pôs uma unitária fixa, você tem que visitar o dentista. A gente gosta que venha visitar a gente. Resumindo a conversa, né, doutor? Olha, agora que eu vi aqui, até eu tava olhando aqui que as perguntas, né? E até passamos da hora aqui, a gente foi meio egoísta, não perguntamos nem se alguém mandou alguma pergunta, se alguém deu um salve. Se tiver ali, se alguém a gente falou responde, alguma coisa. Sem problema. Não, é porque é um assunto muito interessante e eu falo isso todos os dias aqui para os pacientes. Você conhece alguém que gosta de vir aqui? Só o dentista. Só o dentista. E eu gosto, adoro vir aqui. Mas eu acho que a importância de vir sem esperar a dor. Sim. Porque, infelizmente, o dentista é lembrado a hora que dói o dente. Dói. Infelizmente, por conta daquilo que a gente conversou lá no início. A gente tem uma cultura de só fazer as coisas na hora que, no momento da correção e não no momento da prevenção. E o momento da prevenção é muito importante. É legal? Não é legal. A gente tenta a gente brinca com todos os pacientes, a gente tenta fazer um ambiente mais gostoso possível. Para justamente... Mais descontraído, mais né? descontraído, até na hora que a gente se empolga aqui e fala mais sério, mas não é nossa natureza, né, doutor? Não, quem vê a gente aqui no dia a dia, nossa, até parece picadeiro aqui, né? O paciente aqui na recepção, né? Então, lógico, respeitando claro, o limite, todos os pacientes. Que nem você falou, né? Até de banguelo, né? A gente brinca, e não é, claro, cada paciente tem, né, os seus limites, né? Vamos brincar assim, vamos falar assim. Mas eu brinco, que nem o senhor falou, nossa, isso daqui, será que incomoda isso? Eu tô com um aparelho na boca, se isso incomoda, imagina isso. Então deve incomodar, é um negócio estranho que o senhor tem na boca. Vou pegando o seu gancho, quando você colocou o aparelho fixo ortodôntico... Meu Deus do céu, eu xingava a doutora, eu só não cheguei à geração dela, porque, coitado, não tem nada a ver. Mas a culpa não é dela, a culpa é minha que não usei quando devia ter usado. Não tem a manutenção? Agora, uma manutenção absurda. Que a gente pode até pôr esse assunto numa outra, porque o aparelho é 1000 vezes pior que isso. Sim. Né? A higienização do aparelho é muito... Para quem usa aparelho, né? É muito mais difícil. Eu brinquei com as doutoras hoje. Eu falei assim, é casa de ferreiro, espeto de pau. Ainda bem que eu tô aqui dentro, porque toda manutenção eu faço limpeza, porque incomoda, não consegue escovar direito. Por mais que use todas as escovas possíveis. Não é. Então, assim, a gente brinca. É gostoso ir no dentista? Tá. Tenta fazer, vai. A gente é legal aqui, a gente brinca com todo mundo. Vamos tornar... quanto mais nos procurar pela prevenção,
É melhor. Melhor. A gente tem um implante unitário, a gente até... Ó, eu peguei a caixinha da prótese, mas eu esqueci o implante. Então, como o senhor falou, o implante unitário... Dá para fazer um implante unitário? Vamos fazer um implante unitário. Vamos recuperar esse dente. Vamos fazer com que eu não tenha problemas maiores. Eu não perca mais dentes. Passei por um problema, a gente recebe muito paciente. Passei por um problema de depressão, problema de outras doenças que acarretam no quê? No não cuidado com a saúde bucal. Ok, a gente entende que essas doenças são muito graves. A gente entende todos o que acarreta, né, essa doença. Uhum. Ok, passou, melhorou, teve a consciência, vem. Mas eu fiquei 2 anos sem higienizar, meus dentes estão muito ruins, meus dentes estão mole, eu vou perder o dente. Agora. Então vem. Chegou a hora agora, vamos resolver. Não deixa passar mais tempo. Quem né? sabe, ao invés de a gente ter que fazer uma dessa fixa, a gente faça só alguns implantes unitários. Sim, sem dúvida. Então, a gente às vezes acaba até um pouco fugindo aqui, né, do assunto, né, doutor? Mas hoje o assunto foi mais próteses, né? Os tipos das próteses. E tem assunto pra gente conversar a noite inteira, né, gente? Teria. Mas assim, o que a gente pode fazer para evitar? Vamos passar a pensar na prevenção, como o senhor falou. Prevenção. Vamos tentar. Guilherme, recebemos nessa semana. Guilherme, eu fiquei 2 anos, 3 anos com depressão. Não perdi cuidado com tudo. Então, assim, a pessoa chegou já com os dentes com mobilidade, né? Por conta da periodontite e tudo. Ok, tudo bem, a gente entende. Todo mundo passa por problemas. Eu acho que como a maioria das pessoas já sabem, eu não sou dentista, mas eu adoro conversar com os pacientes. Eu não posso tratar o paciente, mas como eu acompanho o senhor no consultório, como gosto de estar ali, eu acho que todos os dias aqui é um processo de empatia absurdo, né? A gente precisa disso, esse processo da empatia, porque eu não tenho um problema hoje. Ninguém sabe se eu vou ter amanhã. Exatamente, né? Isso é uma coisa que a gente não consegue prever. Mas o que eu falo, quando o paciente chega a primeira vez aqui, a gente a gente acolhe esse paciente como um ser humano, né? Quando a gente fala... Com respeito. Isso, porque às vezes a gente fala o tratamento humanizado, as pessoas falam, mas isso daí é a obrigação deles. Mas não é porque aquilo que a gente falou da outra vez, né? A gente tenta fazer uma família aqui dentro. E os nossos pacientes a gente vai fazer o possível para fazer parte. Porque tem pacientes que trazem bombom, tem paciente que já convidou para churrasco, tem paciente que traz pinga, tem paciente... tem paciente... Então assim, a gente tenta justamente por isso, porque eu acho que o processo do dentista, do nosso trabalho aqui, é ter a empatia. Porque é muito fácil a gente sabe, a gente tá numa época de todo mundo gosta de brigar com todo mundo na internet e tudo. A gente tá numa época onde tá todo mundo à flor da pele. Muito polarizado. Muito polarizado. Então, assim, quanto mais a gente conseguir trazer essa pessoa, acolher essa pessoa, porque, como a gente tá falando, ela pode ter tido uma depressão, ela pode estar saindo dessa depressão, ela pode ter perdido um ente querido, ela pode ter... A gente não sabe a história. E é por isso que a gente gosta, às vezes, muito de perguntar, mas como que você perdeu? O que aconteceu? Como o senhor já recebeu o paciente, que o senhor perguntou o que você gostaria? A pessoa começou a chorar. Qual era o seu desejo, né? O senhor perguntou. Qual é o seu desejo? O que eu vejo é assim, quando você acolhe, né, esse paciente com respeito, né, com carinho e tal, né? Independente do tratamento que ele for fazer, né? Se for uma prótese parcial, se for uma prótese total, dentadura, ou se for o protocolo, independente do que ele for fazer, e nós conseguirmos devolver para o paciente, né, uma reabilitação, seja ela com qualquer tipo dessas próteses. Às vezes a gente não tem noção do que isso vai ajudar.
que a gente faz? Você eleva a autoestima dessa pessoa. Às vezes isso ajuda a melhorar o quadro depressivo dela. Exatamente. Quando você eleva a autoestima desse paciente, dessa pessoa, ela melhora em tantas outras coisas que faz diferença. E quando a gente dá esse acolhimento, né, que a gente conversa com os pacientes aí por tempo, aí, quando está na primeira consulta, né? Sim. E muitos acabam se abrindo, né? Sim. Então eu falo que além de dentista, a gente acaba sendo um psicólogo, né? Sim. Não tive aula de psicologia na faculdade, né? Mas você acaba se envolvendo com a história desse paciente, como teve muitos aqui, não vou citar nomes, porque não vem ao caso. Sim, sim. Né? Mas quando você vê o resultado e essa pessoa sai sorrindo, sai feliz, que a gente tira a foto, né, que a gente gosta, é muito gratificante. É que a gente falou daí, né? É que a gente falou na live anterior, é o que nos move. Isso não tem preço que pague. Não tem preço, não tem cartão black que pague. Não tem cartão black que pague. Então isso é muito gostoso, é muito prazeroso, né, fazer isso daí. Temos limitações? Temos limitações, todos nós, né? Cada paciente é cada reabilitação é uma, né? Mas quando você tem, não vou dizer intimidade, mas essa facilidade de se relacionar com o paciente, se resolve mais fácil, né? Pô, deu errado. Nossa, peraí, vamos mudar. O que a gente pode fazer. Fica mais fácil de você resolver o problema, né? Sim. Diferente quando você não tem um relacionamento ou você tá com aquela cara fechada. Eu tenho a cara fechada. Quando as pessoas que me veem a primeira vez, assusta, né? Mas é o meu jeito. Depois começa a conversar, vai, né? Vai embora. Mas quando você vem e trata, né, o paciente de uma maneira, né, você só volta aqui depois que você vender, como é que é? O seu carro? Que teve uma paciente que falou. Nossa, demais, eu achei uma falta de respeito com a pessoa. Do profissional que falou isso para o paciente, né? Só volta aqui a hora que você vender seu carro, né? Nossa, ficou desagradável, né? Eu falei, puta, você precisava disso, de profissão, colega de profissão, e fazer isso, falei, nossa, né, eu não vou entrar em detalhes, né, porque a gente falou no começo, nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? E estamos lidando com pessoas. Com pessoas, então, a gente vai tentar proporcionar, devolver, reabilitar esse paciente da maneira que ele pode, né? Você pode fazer o protocolo? Ótimo. É a melhor solução atual. Aí eu não posso, doutor, eu posso fazer a prótese total. Perfeito, okay. Vamos fazer. Olha, eu tenho falta de alguns dentes, mas não dá para fazer implante unitário 1 a 1. Né? Eu vou fazer uma prótese parcial, móvel. Sim. Perfeito. Vamos fazer. Vai fazer. Exatamente. Quando você puder... E se você gostou do nosso atendimento, você volta, a gente faz o implante. Faz o implante. Ou... Que é um tratamento melhor. Você não precisa fazer todos os implantes de uma vez, você pode fazer um, dali faz um pouco, faz outro. E você vai usando essa prótese, você vai reabilitando esse paciente, né? Você vai devolvendo para ele uma qualidade de vida melhor, né? E... Para mim, o que importa é isso daí. Porque às vezes é legal isso daí que o senhor acabou de falar, porque às vezes a boa parte, né, das nossas postagens, né, mais distribuídas, né, a gente fala mais da parte dos implantes, né, que é uma forma a mais atual, né, a mais completa, digamos assim, para devolver. Mas Guilherme, doutor Wilson, aí na oficina do dente, faz uma prótese parcial, faz uma prótese parcial, faz uma flexível, faz uma prótese total, faz um protocolo, faz o que o paciente puder. Sim. O importante é poder atendê-lo. E daquilo que nós estamos falando desde o começo, devolver, né, a mastigação para esse paciente, sim, né? Sim. Que aí, você devolvendo a mastigação, seja ela com qualidade de prótese, você vai devolver qualidade, né, de vida para esse paciente, porque ele vai passar a se alimentar melhor. Sim. E por aí vem todo, né, um grande número de benefícios, né, que esse paciente vai ter. E voltar a sorrir, né, que a vida hoje, quem não sorri, né, apesar de todos os problemas, né,
Mas a coisa mais gostosa é você poder dar uma gargalhada, sorrir, sair numa foto sorrindo, né? Sair numa foto sorrindo. Assim, né? Isso, né? aquela Ou usando máscara pro resto da vida, né? Por causa da pandemia, né? Já acabou, pode tirar a máscara. Bom, aí a gente entrou de novo no assunto e nem viu, né, Camila? Se alguém perguntou alguma coisa, se alguém falou, se alguém deu só um joia. Ou se alguém falou mal também, né? Isso daí é importante, legal, né? Tem valor, você tem diferença entre em cima e embaixo. Da prótese protocolo sobre implante, tanto a superior como a inferior, é o mesmo valor. Eu só não posso falar aqui valores, né? Porque como nós dissemos já na primeira live, né? O Conselho Regional de Odontologia nos proíbe de pôr em mídia social, essas coisas, valores, né? Sim. A prótese dentadura, superior e inferior, não tem diferença. Não tem diferença. A prótese parcial móvel, flex, superior e inferior, também no valor, tem uma diferença se ela for com metal, isso, né? Para flex, tem uma diferença de valores, né? Mas se é em cima ou embaixo... Se você usar duas parcial com barra metálica, essas coisas, é o mesmo valor. Né? Não tem diferença de valores. E na parcial, independente da quantidade de dentes que está repondo, se for 1, 2, 3 ou 5... Não muda o valor. É o mesmo valor. Agora, o implante unitário. O senhor vai fazer um implante unitário. Perdi um dentinho lá atrás, vou fazer um implante unitário. É em cima ou embaixo? Mesmo valor. São 2 implantes? São 2 implantes. Implantes. É o valor de um, né? São 2 implantes. Unitário, né? Isso, 2 implantes unitários. 2 implantes unitários. Mas quando a prótese é, né, ou uma prótese total, uma prótese parcial, independente, é um valor só, independente se é em cima ou embaixo. Acho que é isso aí. Isso. Tá firme e forte. Firme e forte. É isso aí. Eu sempre brinco. Ninguém velho morreu, né? e bom amálgama. Nunca ninguém morreu por causa de amálgama na boca. Amálgama. E dura. Né? É fantástico, cara. Né? Dura muito tempo, né? Dura. As resinas hoje que tá se usando aí, hoje mudou muito, né? As resinas são materiais de ótima qualidade, né? Mas se você tem um amálgama aí que não te incomoda, não tem infiltração, você pode morrer com amálgama aí na sua boca, né? Não vai ser por causa do amálgama que você morreu, pelo amor de Deus. É isso aí. Agora o senhor falou morrer, eu lembrei da paciente que o tio dela, coitadinho, antes de falecer, tirou a prótese e deu pra ela de presente. Vai lá pra você corrigir isso, ver se você arruma os seus dentes. Cara, já... História. A gente vai fazer uma live com as histórias, que aí vai ser a live divertida. É live sem assunto sério. Né? Só contando as histórias. Que a gente tava contando ontem aqui, antes, né, aqui nos bastidores. Tem mais alguma pergunta aí? Não? Acho que é isso. Não, até que, nossa, agora que eu vi que já foi mais de 1h30. Mais de 1h, quase 1h30 já. Rende, é que o assunto rende, o assunto rende. A gente começa a falar da prótese e é gostoso porque vai entrando em tanto assunto, né, doutor? Que nem a gente tava conversando até um pouquinho antes de o senhor chegar aqui, a gente tava falando de lidar com pessoas, né? Que é o grande... É o que nos move aqui, né? Então, quanto mais a gente conseguir... aquilo que a gente conversa, que eu bato muito na tecla aqui com todo mundo. Quanto mais a gente conseguir se colocar no lugar do paciente, melhor a gente vai atender. Sim. É fato. Que é a empatia que a gente está falando. Então, por quê? Porque a pessoa às vezes vem achando, ela falou, não, eu vou fazer uma dentadura. Só tenho dinheiro para fazer uma dentadura. Só, pronto. Chega aqui, eu quero fazer uma dentadura, quanto custa uma dentadura? Posso falar um pouquinho do protocolo? Não, eu não tenho dinheiro para isso. Posso falar quanto custa? Isso daqui você tem uma durabilidade e uma qualidade de vida. Isso tem uma durabilidade e uma qualidade de vida infinitamente superior. Eu posso falar quanto custa para você fazer uma comparação de custo-benefício?
Aí, às vezes, muitas vezes, a gente fala, olha, pode ser feito assim, 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 pode ser pago dessa forma. Nossa, acho que eu vou encarar esse daqui então, né? Pelo retorno. Pelo retorno. Pelo retorno, porque às vezes, tudo bem, ele é todo mundo sabe, ele é mais caro que uma dentadura, é outra tecnologia, a gente vai passar por tem a parte dos implantes, aqui dentro dessa prótese outro processo, vai ter né? processo, aqui vai ter uma barra de metal que vai tornar muito mais resistente que uma dessa. Tem todo um processo, é claro que vai encarecer o produto, mas e o custo-benefício? É isso que a gente pede às vezes para muitos pacientes dele. Que eu acho que é muito válido. Quando você usa uma prótese total, né, superior e inferior, queira ou não, você perde um pouco também da eficiência da degustação, de sentir o sabor dos alimentos, né? Isso, importante. Na prótese protocolo, que não tem céu da boca, essas coisas, isso já diminui bastante, né? Sim. Você passa a sentir melhor o sabor dos alimentos. Não, e até não tem essa questão do que nem a prótese comum dela abraçar toda a gengiva ali, né? Isso, o protocolo não é assim, né? Apesar das papilas gustativas estarem presentes na língua, né? Mas a hora que eu degluto essas coisas, a língua vai tocar aqui no céu da boca. Aí tem essa resina. Sim. Então, perde um pouco. Perde total? Não, perde um pouco, né? E quando você passa a sentir melhor o sabor dos alimentos, né? Você degusta melhor esse alimento. Você passa a se alimentar mais. Porque você imagine você começar a mastigar e não sentir sabor, né? Ou diminuir. Você come por comer. Come por comer. E aí quando você passa a sentir o sabor, você passa a se alimentar melhor. Sim. Você passa até diferenciar, né? Mastigar mais os alimentos, as coisas, né? E isso facilita depois a digestão. Sim. E por aí vai, né? Só fazendo uma observação, né? Quando vai se fazer a prótese protocolo, eu gosto de frisar aqui, acho que deve ter falado na primeira live, né? São duas fases, né? A fase cirúrgica, que a gente vai fazer a instalação dos implantes, e depois a fase protética, né? E da próxima a gente até pode colocar relatos do paciente de pós-operatório de protocolo. É uma cirurgia grande, né? Assim, de porte, que a gente leva 2 horas, mais ou menos, se tiver extração, né? De dente, se não tiver só o rebordo, se não tiver dente, só fazer as perfurações, mas não deixa de ser uma cirurgia, e toda cirurgia você tem um período de pós-operatório que passa a ser que é desconfortável, né? Com toda a medicação que a gente passa antes, né, pré-operatório e depois da cirurgia, né? E todo acompanhamento que a gente faz, né? O paciente tem o telefone da clínica, o celular, sim, né? Se precisar de todo algum acompanhamento, socorro, todo a gente suporte. dá todo o suporte. Mas tem essa fase cirúrgica. Diferente dessa. Essa é a grande então, diferença. Muitos têm aquele medo, receio, né? Nossa, eu vou fazer cirurgia. Ah, mas eu tenho problema disso, problema daquilo. Né? Nós atendemos recentemente aí uma paciente que tomava anticoagulante. Com problema cardíaco grave. Cardíaco. Uma carta para o médico falou, ela está apta. O médico suspendeu uma medicação dela lá, 2 que ela tomava. Isso. Ela veio, lógico, medo de ter hemorragia, sangramento. Esse tipo de paciente que toma anticoagulante vai sangrar um pouco mais do que um paciente normal. Mas ela fez e passou super bem, né? Graças a Deus, né? Então, assim, a experiência que a gente está tendo da cirurgia do protocolo em relação a pós-operatório, muito satisfatório. Muito satisfatório. Teve algumas postagens que nós fizemos, né? E a gente não obriga o paciente a falar. Eu até pergunto, seja sincero, se doeu, se sangrou, como é que foi? Porque eu quero ter um feedback, né? Porque a gente usa um protocolo de medicação, essas coisas. Então, se não está dando certo,
eu tenho que mudar esse protocolo. Se sim. está tendo resultado, Continuamos com ele. Procuramos melhorar. Lembrando que cada indivíduo é um, sim. né? Mas 99% dos pacientes que fizeram a cirurgia por protocolo relataram um pós-operatório muito satisfatório. Muito tranquilo, né? Então tem essa diferença, né? A fase cirúrgica e a fase protética. E o medo a gente controla. O medo a gente resolve. Quanto a isso é o de menos. Eu acho que é isso daí, né, doutor? Vamos separar um próximo assunto. Ou a gente vai perguntar também para os pacientes. Vejam o que é aí, né? De repente, eu estou aqui fazendo essa parte de implantes aqui, mas de repente você pode se perguntar de ortodontia, de endo, tem os outros profissionais aí, né? Os colegas que podem aí, porque senão se for só eu na live, eles vão, mas de novo, as meninas vão ficar com ciúme. A gente vai fazer uma mesa redonda. E até os pacientes vão falar, mas só ele que faz a live, o cara virou só tem ele, blogueiro agora, né? Os blogueiros. Mas é isso aí. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida. Não? Hoje a gente passou, a gente era fazer 1 hora, né? Deu 1h30. Então... mas tudo bem, estamos aí, né? A igreja o assunto vai fluindo, né? E você acaba embalando. O próximo a gente faz um misto de assuntos engraçados com assuntos sérios, doutor. Pode ser? Eu só vou participar dos sérios, tá? Tá bom. Eu adoraria dos engraçados aqui. Mas é isso aí, ó. Agradecer mais uma vez aí quem assistiu, o pessoal que assistiu, né? Quem vai assistir depois, agradecer mais uma vez aí. E dúvida, sugestão, medo, quiser vir aqui fazer parte do nosso mural ali de sorridentes, venha. Se quiser sair na foto comigo, venha aqui, né? Porque eu tiro foto dos outros pacientes que entregam a prótese no protocolo. Então, eu acho que a gente tá conseguindo fazer um trabalho bacana, a gente tá conseguindo atender os nossos pacientes de uma forma bacana, a gente ouve isso cada dia mais nos mostra que com as indicações. A gente só tem a agradecer a todos os pacientes. A gente vem recebendo muita indicação de paciente. Então agradecer todo mundo aí, todos os pacientes, agradecer o senhor, agradecer todas as doutoras, doutora Júlia, doutora Giovana, doutor Vitor, que está em recuperação, doutora Emília, doutora Milena, que estava aí hoje, a Jo, a Liane, a Mirella, todo mundo que está aqui, o Matheus, está aqui ajudando a gente, que às vezes a gente, né, tá falando aqui, né, às vezes passa todo mundo aí, não passa todo mundo, aqui é uma família, que a gente vai, que se a gente colocar todo mundo, não vai caber nas câmeras, né? Não, né, o Thiago e a Camila aí tem que trazer um monte de vai coisa ter que aí, né? Se eu aparecer então com esse cabeção aqui... Tem que ir no estúdio dele lá, né? Mas... Bom, acho que é isso aí. Eu também quero agradecer aí, né, a oportunidade de poder estar aqui esclarecendo, né, falando alguma coisa daquilo que, da parte que eu faço aqui na clínica, né? Sim. Contando com os outros profissionais, dentistas aqui, né? Como nós dissemos na primeira, né, a Oficina do Dente é uma família, né? A família Oficina do Dente, né? É um local de trabalho, mas assim, a harmonia, né, que a gente tem aqui entre todos os colegas que trabalham, né? Não vou citar nome, porque senão eu vou esquecer alguém, mas de todos, né? É gostoso isso, né? Acho que faz parte, né? Acho que a gente consegue transmitir isso para o paciente. Sim. E quer dizer, quando a gente consegue satisfazer o paciente naquilo que ele está procurando, é mais gostoso ainda, é melhor ainda, né? Então eu deixo aí o convite, né? Aqueles que queiram vir me conhecer o Guilherme, conhecer os outros dentistas aqui. O convite está feito. Venha, se você tem alguma dúvida em relação a implante, a prótese, estou à disposição para esclarecer, pode vir, né? Independente se você for fazer o tratamento aqui ou não, venha, né? Venha nos conhecer, que eu acho importante, né? Agradeço a oportunidade que você está me dando, está aqui. Sim.
Vou agradecer ao Thiago e à Camila, que estão até agora aí também, né? Nos bastidores. Nos bastidores, né? Mas é isso aí. Obrigado a todos que participaram aí, né? E da live. Até a próxima. Até a próxima. A próxima você vai pôr uma outra colega, né? Para falar, né? Não precisa ser eu necessariamente, né? Porque senão os parceiros são capazes de reclamar, mas só o Wilson que vai na live. Não, mas aí a gente pode fazer lá na nossa salinha nova lá. E vamos fazer uma live podcast. Vamos colocar todo mundo. Lá tem cafezinho, aí a gente vai. Aí vai ser 3 horas de live. Puta, mas aí tem que ter petiscos, né? Senão petiscos. Mas acho que é isso aí. Obrigado, uma boa noite pessoal. A todos. Boa noite. Boa noite. Até a próxima.